Notícias publicadas hoje, 18 de julho de 2017, dão conta de uma travessura praticada por uma jovem árabe. Desafiando a lei e os costumes sauditas, a jovem meteu uma minissaia, uma curta blusa e descobriu o rosto. Apareceu assim em vídeo transmitido a milhares de internautas. O desafio despertou aplausos e rancores, porque alguns acentuavam a necessidade de submissão às leis do país, enquanto outros aplaudiam a modernidade. Afirmava-se, inclusive, que a própria Michelle Obama, em visita ao país, tomara o cuidado de usar roupas muito discretas com mangas compridas. O assunto tem e não tem ligação com as prerrogativas da advocacia brasileira. Vale recordar, os jovens não sabem disso, que alguns anos atrás, uns 30 talvez, advogadas não poderiam entrar nos fóruns usando calças compridas. Considerava-se um assinte à justiça. Foi então que umas colegas mais decididas vestiram becas e assim transitaram livremente pelos corredores, fazendo audiências adequadas. Evidentemente, a criatividade das moças superou em muito a soturna proibição, servindo de analogia aos tempos atuais. Não se quer dizer que ainda hoje esteja em vigor impedimento a que advogadas penetrem nos tribunais usando calças jeans, mas existe, analogamente, impedimento a que advogados de ambos os sexos frequentem a justiça sem prévio revistamento, investigando-se o transporte sob as vestes de armas ou materiais vulnerantes. Aquilo é um inferno, porque há revista em maletas e bolsas de uso diário, violando-se as intimidades das mulheres. Pensando nisso, um grupo de advogados paulistas inventou o Dia da Caçarola, ou seja, uma data em que todos os profissionais do direito atravessariam os portais eletrônicos do Fórum Central da Barra Funda, carregando dentro das maletas de trabalho variadíssimos instrumentos de metal, nunca vulnerantes ou pontiagudos, mas, enfim, a xícara metalizada destinada ao chá das 5, o bule de café da avó, ou, enfim, a colher de sopa usada pelo neném com poucos anos de idade. Seria interessante verificar o tumulto concretizado ao apito continuado produzido por aqueles metais na sensibilidade dos portais eletrônicos do fórum, isso tudo sem se pensar na fila comprida gerada pela necessidade de verificação do conteúdo das malas e bolsas conduzidas pelos profissionais. Já se vê que o enfrentamento, realçadas as diferenças com a menina saudita, é assemelhado. Há, diga-se de passagem, uma distonia relevante, porque tocante a frequentadores dos recintos destinados à prática de atos processuais, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos, mas todos mesmo, devem enfrentar as barreiras eletrônicas postas à entrada do Palácio da Justiça. Referentemente a tal determinação, o CNJ sofre o desprezo de todos os agentes do poder público, porque não há respeito algum à norma geral. No meio disso tudo, advogados e advogadas bizonhamente são submetidos a tais vexames, curvando-se obedientemente à determinação desigual. É mais ou menos como acontece no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Estatuto da Advocacia, Lei Federal, em plena vigência, dá ao advogado o direito de falar sentado ou em pé, mas a Suprema Corte lhe nega
o assento, enfrentando a legislação posta em vigor. Dia desses, o presidente da seção de São Paulo se dispôs a tomar providências junto a um secretário de Estado no sentido de substituição da revista pessoal por aqueles bastões eletrônicos assemelhados àqueles mata-mosquitos vendidos nos cruzamentos das ruas de São Paulo. Seria uma daquelas chamadas soluções pela metade, pois a legislação vertente e o ordenamento posto pelo CNJ continuariam sendo vilipendiados. Já se vê que a menina de milissaia, com atitude muito simples, está modificando os costumes na Arábia Saudita, enquanto os milhares de advogados e advogadas brasileiros continuam a ser envergonhados à entrada dos fóruns e tribunais. Bastaria obediência da comunidade à lei e ao CNJ. Não resolvida a questão, não parece suficiente reivindicação para a usança das raquetes mata-mosquitos. Continua tudo do mesmo jeito. No fim das contas, o dia da caçarola daria jeito nisso. Mesmo que a usança do bule de café da vovó se transformasse em utensílio rotineiro na bolsa e na mala de trabalho dos advogados. Fica a alternativa como sugestão à diretoria da OAB. Um comportamento merecedor de aplauso de toda a classe dos advogados seria aquele do próprio presidente do Tribunal de Justiça, braços dados com o presidente da Ordem, atravessar aqueles portais em dia e hora marcados antecipadamente, dando o exemplo de obediência à legislação. O povo acreditaria, assim, realmente, que todos são iguais perante a lei. Mormente, quando a determinação formal já existe há muito tempo. La nave va. Ponto final.